Eu cumprimento a todos meus amados irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, eu te convido a você se inscrever, divulgue nosso vídeo para outras pessoas também assistir a escola dominical em seu lar. Amém? Que Deus abençoe você e sua família. Amados queridos irmãos, nós vamos continuar a sequência de estudo da escola dominical. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte assunto, a lição 11. Está quase terminando o trimestre, também um ano, né, de 2022. Sabemos que nós passamos bastante lutas, mas também passamos grandes vitórias. E nós vemos, amados irmãos, que nós estudamos muito e aprendemos muito este ano. E o ano que vem também nós vamos aprender mais e mais. Então, nós vamos estudar hoje sobre dois assuntos, a visão do templo e o milênio. Abra sua Bíblia em Ezequiel 43, que vai falar sobre a restauração do templo e a glória do Senhor. Que fala o seguinte, de 1 ao 9. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vera como a da visão que tinha visto quando vinha destruir a cidade, e eram as visões como vim junto ao rio Quebar, e caiu sobre o meu rosto. E eis a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face é para o lado do oriente. E levantou-se meu espírito, levantou-se do átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida do grande templo, e um homem se pôs junto a mim. E me disse, filho do homem, eis que o lugar do trono é o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os filhos de Israel não contaminaram, mas o meu nome santo, nem eles e nem os seus reis, por causa das suas prostituições, de seus cadáveres, de seus reis e dos seus altos. Pôs o seu umbral ao pé, o meu umbral, e uma sua ombreira, junto à ombreira, paredes entre mim e entre eles, contaminaram o meu santo nome com as suas abominações, e fizeram por isso o consumir na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim, e a sua prostituição, e os seus cadáveres, e os seus reis habitaram no meio deles para sempre. Então, amados irmãos, aqui foi a restauração do templo. Então, o templo de Jerusalém. E aqui, amados irmãos, nós vemos que aqui o textual fala o seguinte: e clamava uns para os outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da glória de Deus. Nós vamos ler aqui também o livro de Isaías, o livro dos profetas maiores, Isaías capítulo 6, versículo 3, fala o seguinte, e clamavam uns para com os outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então aqui nós vemos que o Senhor escolheu Isaías para ser consagrado como profeta. E ali teve a visão do templo. E ali ele viu os serafins que estavam diante dele. Cada um tinha 6 asas. E cada um cobria o seu rosto. E 2 cobriam os seus pés. Então nós vemos que ele teve a visão ali dos serafins. Então vemos que os serafins são seres angelicais, são os seres superiores. Então são os anjos. E aqui, amados irmãos, nós vemos aqui, a verdade prática diz, o atrás da santidade divina traz destruição, a santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima da sua glória. Então, amados irmãos, a santidade, ela traz a glória do Senhor. Então, amados irmãos, como a Bíblia diz, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Nós vemos que, amados irmãos, santificação ela é um processo. E nós vemos, amados irmãos, todo momento nós devemos santificar a nossa vida. Sabemos que nós não somos santos. Santo é Deus. Mas precisamos do processo. Então, a santificação ela é um processo. A santidade, o que é santidade? O que é ser santo? É ser separado do mundo, do pecado. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, em Êxodo 40, vamos ler aqui Êxodo 40. Êxodo 40, 34 ao 35.
fala o seguinte: então a nuvem cobriu a tenda da glória e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação. Portanto, a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantou sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em toda a sua jornada. Então nós vemos que aquela nuvem acompanhava o povo de Israel, aquela nuvem cobria, era a glória do Senhor. E nós vemos, amados irmãos, que ali cobria o tabernáculo. Nós vemos que nós já estudamos sobre o tabernáculo na escola dominical, no ano de 2019. Nós falamos de cada peça do tabernáculo. Nós vemos que Deus mostrou para Moisés como seria ser construído o tabernáculo, a medida e a sua largura. Nós vemos, amados irmãos, que ali havia o altar do holocausto, onde que era a função do sacerdote apresentar aquele animal a Deus. O povo levava aquela oferta, ele apresentava a Deus aquele animal era imolado e aquele pecado era perdoado. Aquele cheiro que saía ali naquele altar chegava até na narina de Deus. E o Senhor perdoava aquela pessoa que pecou, que levava a oferta. E nós vemos que o sumo sacerdote, ele entrava no lugar santíssimo uma vez por ano para fazer o sacrifício para a nação inteira. Então, amados irmãos, e ali tinha que entrar puro. Ali, antes de ele entrar para se preparar, ele precisava lavar suas mãos ali na pia de bronze, e logo após o sacerdote entrava no lugar santo e o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus mostrou a Moisés como que seria o tabernáculo. Então, o tabernáculo foi levantado através de Deus. Deus mostrou para Moisés. Então, Moisés, ele era profeta. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, continuando aqui o estudo, nós vamos falar sobre a santidade. Fala o seguinte: depois das visões dos diversos discursos contra o templo e contra Jerusalém, em Ezequiel, os holocaustos divinos substituem ameaça e castigo das bênçãos futuras. Estudamos na lição passada a restauração espiritual de Israel, que o profeta anunciou para um futuro distante. Veremos que a partir de agora o império revelação. Então, amados irmãos, nós vemos que o milênio, ele é no futuro. Nós vemos que escatologia estuda sobre isso. Estuda sobre o arrebatamento da igreja. Como será o arrebatamento da igreja? Como que Jesus vai voltar? Nós vemos que Jesus já voltou a primeira volta. Ele vai voltar a segunda volta para buscar a igreja. A igreja será arrebatada. Então, o estudo da escatologia fala sobre o arrebatamento. Fala sobre o milênio. Fala também sobre o trono branco. O trono branco é o último processo a qual será julgado as nações. E ali o povo será julgado, e depois aquele que estiver salvo será salvo e levado para o céu. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que escatologia, o que é escatologia? É doutrina das últimas coisas, que vai estudar, que vai acontecer no futuro, não no passado e no presente, mas que vai acontecer no futuro. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, que a palavra santidade. Então, santidade é você ser separado, é você largar o mundo e ter uma nova vida, uma vida transformada. Se você rouba, você não rouba mais. Se você minta, você não minta mais. Se você não era infiel, agora você é fiel. Por quê? Você mudou a sua transformação. Então, amados irmãos, o livro de Ezequiel, ele estuda sobre a profecia, sobre os livros proféticos. Então, nós vemos que Ezequiel, ele tinha a função como sacerdote. E o Senhor nomeou, ele foi chamado para ser profeta. O primeiro tópico fala o seguinte, sobre o que vem depois da restauração. Nós vemos que Israel foi restaurado, o reino do norte. E nós vemos, amados irmãos, que no livro de Ezequiel, nós vemos que ali o Senhor restaurou o povo. Vamos aqui, amados irmãos, estou continuando. Sobre a restauração. Então, amados irmãos, nós vemos que
A restauração, o que é restaurar? Restaurar é conseguir aquilo que você perdeu novamente. Então, Israel estava desviando para outros caminhos. E Deus usou o profeta Ezequiel para exortar o povo, para o povo se arrepender. Porque se o povo não se arrependesse, que Deus ia vir com justiça. Então, amados irmãos, Deus, ele deu a chance para o povo. Nós vemos que Deus, amados irmãos, ele não castiga rápido assim, não. Ele dá o tempo para o povo, para a pessoa consertar. Dá o tempo para a pessoa se arrepender. E nós vemos que aí aconteceu com o povo de Israel. Deus mostrou para Ezequiel sobre a visão do templo, que o templo ia ser restaurado ali em Jerusalém. Amados irmãos, nós vamos aqui para o segundo tópico. Nós vamos falar muita coisa, amados irmãos, por causa do meu celular não dá para falar muitas coisas. Então, eu vou tirar as coisas principais aqui da lição, amém? O segundo tópico fala o seguinte: o templo do milênio. Há um contraste que entre o profeta viu quando foi levado uma visão do templo de Jerusalém, o que veio na última visão. Ezequiel não foi o único profeta a mencionar na referida casa, mas o único que descreveu o complexo do templo, para abundância de detalhes. Então, amados irmãos, nós vemos aqui no livro de Apocalipse, fala sobre o milênio. Apocalipse, nós sabemos, Apocalipse fala sobre o milênio. Apocalipse, não sei se é 8, vou procurar aqui, amados irmãos. Nós vemos que o livro de Daniel e Ezequiel são livros escatológicos que vai acontecer no futuro. Apocalipse, amados irmãos, é 20, perdão, vamos ver aqui, esse é Apocalipse 20, mas deve ser isso mesmo. Apocalipse 20, de 1 ao 5. É isso mesmo, amados irmãos. Apocalipse 20, último livro do Novo Testamento, a qual João escreveu quando estava ali na cidade de Patmos. Amados irmãos, aqui fala, ó, Satanás é amarrado por 1000 anos, os fiéis reinam com Cristo. Versículo Apocalipse 1 ao 5 fala o seguinte: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Então, amados irmãos, nós vemos que o símbolo do dragão simboliza Satanás. Então, o Satanás ele será amarrado por 1000 anos. E aqui fala, ó, e lançou no abismo e ali encerrou e pôs o selo sobre ele, para que não engane as nações. Então, as nações são os 4 cantos da terra. São os 4 pontos cardeais: norte, leste, oeste e sul. Até que 1000 anos se acabem. E depois, importa-se, seja solto por algum tempo. Então, amados irmãos, então serão 2000 anos. 1000 anos ele será amarrado, será preso. E 1000 anos ele será solto. Isso aqui, amados irmãos, vai acontecer no milênio. É no futuro. Isso aqui não vai acontecer com a igreja. A igreja já vai ser arrebatada. Cristo vai encontrar com a igreja nos ares, a igreja será arrebatada. Aqui vai acontecer aqueles que vão ficar aqui na terra. Então, isso aqui é uma visão escatológica. Então, nós estamos estudando praticamente escatologia. Porque a escatologia estuda sobre isso, sobre o que vai acontecer no futuro. Então, amados irmãos, aqui, continuando aqui o texto. E vi outros e assentaram sobre eles aqueles que foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. E a palavra de Deus é que não adoraram a besta, nem imagem, que não receberam o sinal da besta. Então, nós vemos, amados irmãos, isso aqui vai acontecer quando a igreja não estiver aqui mais aqui. E vai acontecer, a pessoa vai ter que comprar as coisas com o sinal na testa, o sinal da besta, que é 66. Então, nós vemos, amados irmãos, que
isso vai acontecer. Nós vemos que haverá 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de tribulação. Então, o total serão 7 anos. E nós vemos que 3 anos e meio será um ano de abundância, um ano de paz. Mas depois de 3 anos e meio será um ano de perseguição. Então, o anticristo, o que é anticristo? É aquele que se põe contra Deus. Aquele que quer ser Deus, não é Deus. Então, ele quer se pôr contra Deus. Então, ele que vai tomar conta do mundo. É o único líder. Aqui, amados irmãos, continuando. E que não adorar a besta e a sua imagem, não tiver sinal da besta na mão, e viver e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Mas outros mortos reviverão, que os 1000 anos não se acabaram. Então é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus, e Cristo reinarão com eles 1000 anos. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto na sua prisão. E sairá... Então aqui, amados irmãos, nós vemos que, nós estudamos na lição passada, que Gog e Magog, então vemos que Gog, ele é um rei. E nós vemos que Magog é a terra de Magog. Então aqui, nós vemos lá que foi uma luta, ali do povo de Israel, no livro de Ezequiel. Aqui é outra luta, é a luta... dos 4 pontos do mundo, os 4 cantos da terra. Quer dizer, são os 4 pontos cardeais, como eu falei no início aí. Então, vai destruir o mundo todo, as nações. Então, como fala, os 4 cantos da terra são as nações. Então, amados irmãos, e terá essa batalha. Então, nós vemos aqui que já no capítulo 20, versículo 11, já fala sobre o juízo final. No capítulo 21, fala sobre o novo céu e nova terra. No mesmo livro, ainda continua falando sobre a nova Jerusalém. E o último livro fala sobre a administração de experimentação da conclusão. Então, amados irmãos, nós vemos que isso aqui é que vai acontecer no futuro. Ainda não aconteceu, vai acontecer. Então, essa aqui é a 7ª dispensação. Nós sabemos que existem 7 dispensações. A primeira é a dispensação da inocência, a segunda da consciência, do terceiro do governo humano, do quarto a qual que Deus mostrou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, a promessa. A quinta dispensação da lei. A 6ª dispensação da graça, a qual nós estamos no presente. A graça, o que é graça? Graça é um favor imerecido. Era para nós morrermos ali na cruz, mas Jesus enviou seu Filho unigênito para morrer por mim e por você. Ele pagou ali no Calvário, derramou seu alto preço, derramou seu sangue. Então, nós vemos, amados irmãos, que hoje nós estamos na dispensação da graça. E essa é a dispensação, que é a última dispensação, que é a 7ª dispensação, que é do milênio. Isso não aconteceu, vai acontecer. Então, amados irmãos, essa batalha que está no livro de Apocalipse é a batalha das nações. E no livro de Ezequiel é a batalha ali do povo de Israel. Então, irmãos amados, é completamente diferente. Uma batalha é uma e outra batalha. Então, não tem nada a ver com a batalha do Apocalipse. Então, amados irmãos, nós já estudamos na lição passada. Nós falamos sobre Gog e Magog. Então, amados irmãos, nós vemos que é diferente as batalhas. Então, a batalha lá é de Israel, do livro de Ezequiel. E do Apocalipse é do mundo inteiro. Amados irmãos, nós vamos aqui para o terceiro tópico, fala o seguinte: a santidade e a glória. A glória de Deus volta ao templo. O Espírito Santo levou Ezequiel para o átrio interior, no templo, como havia feito anteriormente. Vimos na lição 4, nós vemos, amados irmãos, que na lição 4, que nós falamos aqui,
quando se vai a glória de Deus. Então nós vemos que Deus abandonou o templo, porque o povo estava em pecado. E nós vemos que Deus ainda deu chance para o povo se arrepender. Então Ezequiel, todo momento, ele exortava o povo, alertava o povo. Ele era o atalaia de Deus, mostrava ao povo que o povo tinha que se arrepender. Então, amados irmãos, houve o arrependimento do povo, então a glória de Deus voltou novamente. Então, amados irmãos, nós vamos aqui para a conclusão. Fala o seguinte: o chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus. E é assim que o livro começa, cuja visão ocupa todo o capítulo 1. Outra vez foi levado na visão para Jerusalém, quando testemunhou as abominações do interior do templo. Então, amados irmãos, nós vemos que o povo já estava contaminado, estava pecando contra Deus. Mas Deus enviou o profeta para alertar. Nós vemos que ele foi usado ali como canal para abençoar a nação. Nós vemos, amados irmãos, que ele era o atalaia. Então, o que é atalaia? Atalaia é vigia ou sentinela, é aquele que alertava. Então, Deus usou ele. E nós vemos, amados irmãos, que Deus falava a todo momento. Então, nós vemos que houve a restauração. O povo estava em pecado, mas Deus deu nova chance para eles consertar e voltar ao arrependimento. Então, amados irmãos, é isso que eu tenho para falar para os irmãos. E nós estamos estudando essas lições bíblicas, da lição 9, a lição 10, a lição 11. Praticamente nós estamos estudando escatologia. Então, amados irmãos, quem estuda seminário, estuda essa matéria, escatologia. Eu estudo escatologia. Então, amados irmãos, escatologia é muito bom para que você vai entender o que vai acontecer no futuro, não no passado. No passado já aconteceu. Deus já falou com Adão, ele desobedeceu. Nós vemos que a mulher pecou primeiro, depois passou para o seu marido. Nós vemos que a Bíblia diz que em Gênesis 3, que era uma serpente sagaz, que simboliza Satanás. Nós vemos que ali, em capítulo 3 de Gênesis, ali começou a primeira queda do primeiro casal. E ali eles pecaram por sua vontade. Deus não forçou, Satanás não forçou o casal a pecar. Eles pecaram por sua vontade. E Deus deu livre-arbítrio para eles. Deus não obrigou eles a obedecer. Mas, amados irmãos, eles tinham que obedecer para ter as bênçãos. E nós vemos que antes Adão tinha comunhão com Deus, mas através da sua desobediência quebrou o elo. Nós vemos que o primeiro pecado foi o pecado da morte espiritual, a morte do espírito da alma, depois a morte do corpo, que é a morte física, e a morte eterna. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que isso aqui vai acontecer, amados irmãos, no milênio. Então, nós vemos que Satanás ele será preso 1000 anos e solto 1000 anos. Então, amados irmãos, que nós possamos estar na presença do Senhor, porque Jesus, ele está voltando para buscar a sua amada igreja. Então, amados irmãos, nós vamos estudar a última lição também, que ela será no dia do Natal. O Senhor está ali. Amém? Vamos estar orando. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo. Eu te agradeço pela tua maravilhosa palavra. Abençoa cada vida, Senhor. Ó Deus, cura as enfermidades. Tu és o médico dos médicos, Senhor. Ó Deus da vitória, Senhor, abençoa a nossa vida. Senhor, nos dá mais sabedoria. Senhor, ilumina nossa mente. Ó Pai, que nós possamos entender, Senhor. Aleluia, compreender, Pai. Aleluia, praticar e viver a tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa abençoar